Olá pessoas, tudo bem com vocês? Rodrigo Seixas, aqui mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vou falar sobre seleção brasileira. Brasil jogou contra a Colômbia pelas eliminatórias e acabou vencendo o jogo por 2-1. O jogo foi lá em Brasília, estádio até lotado, tudo, e foi uma partida razoável do Brasil. Teve bons e maus momentos e eu vou explicar aqui no vídeo por que que teve essa diferença, né, de bons e maus momentos e as escolhas estratégicas do Dorival e como o Brasil foi mudando durante a partida. E para me ajudar, já começo aqui com o campinho. Vamos começar aqui com o campinho. O Brasil foi a campo num 4-2-4, né? Aqui você tinha o João Pedro, o Vinícius aqui na frente, o Rafinha por aqui, o Rodrigo por aqui, o Bruno Guimarães e o Gerson. E aqui os quatro defensores, o Arana, o Gabriel Magalhães, o Marquinhos, o Wanderson e o Alisson. E qual que era a estratégia do Brasil? Quando não tinha a bola, defendia em 4-4-2 assim, né? E quando tinha a bola, esses quatro aqui se movimentavam muito. A ideia era movimentar muito eles para arrastar um jogador para cá e abrir um espaço para algum outro jogador. Então era movimentar bastante. E teve uma outra coisa que o Brasil fez, que teve uma mudança em relação a outros jogos, que foi a saída de bola. A saída de bola do Brasil nesse jogo era com os dois defensores aqui, os laterais mais aqui, com os volantes mais aqui nas costas, e esses quatro jogadores se movimentando para achar algum espaço aqui na marcação. Então, quando a gente vê o lance do gol do Brasil, do 1-0, a gente vê o Brasil com dois jogadores aqui, que é o lance que vai gerar o pênalti, né? E a Colômbia marcando em 4-3-1-2. Aqui você tinha o Luiz Dias, o Córdoba, o Rames aqui, com o Arias, o Lerma e o Rios aqui. Só que o que acontecia? Quando o Brasil saía com 2-4, diferente de outros jogos que o Brasil buscava uma saída com 3, ele atraía esses dois jogadores para cá, e o Rames ficava sozinho para cuidar dos dois volantes. Ele não conseguia. Então ele saía para marcar um, liberava o outro e foi isso que acontece no lance do gol. A bola chega aqui com facilidade para o Bruno Guimarães. Daí o Rafinha sai da posição dele e vem para cá também para receber a bola. O Rafinha recebe. E o Vinícius sai daqui e já ataca as costas da defesa aqui. Ele recebe a bola, acaba sofrendo o pênalti e o Brasil faz 1-0. Só que daí o que acontece? A Colômbia percebeu que marcar em 4-3-1-2 não ia dar certo. Então eles mudaram o posicionamento e passaram a marcar assim. E mais do que isso, o Richard Rios e o Lerma passaram a colar nos volantes aqui. Daí sobe um pouco a marcação aqui também. E você passa a ter uma marcação mais pressão em quem estava com a bola e a marcação individual aqui dos volantes da Colômbia nos volantes do Brasil. E o Brasil perdeu muita construção de jogada e a Colômbia cresceu no jogo nesse momento. Então, ainda mais quando o Brasil perde o Gerson machucado e entra aqui o Joelinton, o Brasil perde muito essa capacidade de sair jogando, porque o Joelinton até é um bom volante, mas ele é um volante mais de força física, de estatura, até por isso que ele entrou. O Dorival até justifica a entrada dele por ele ser mais força e mais altura contra uma Colômbia que é muito bom de jogo aéreo, então ele entra no jogo muito por causa disso. Só que isso atrapalhou um pouco o Brasil na saída. E se você olhar o lance que o Brasil toma o gol, é uma bola em que o Joelinton recebe, aqui perto da entrada da área, só que ele não vira a cabeça antes de ele receber a bola. E jogador de futebol, ele precisa mapear o campo antes de receber a bola. Então ele recebe a bola, não olha se tem alguém atrás dele, não sei se gritam que tem algum ladrão, alguma coisa para roubar a bola dele. Ele perde a bola e a Colômbia acaba acionando o Luiz Dias aqui, que ele acaba fazendo gol. Então, é uma jogada em que o Brasil tinha a posse de bola aqui, ele consegue cortar o primeiro momento do ataque, só que o Joelinton não tem esse cacuete de um camisa 5 construtor, de receber a bola e organizar o jogo por aqui. Ele tem muito mais do volante pegador para roubar a bola. Até porque, se a gente for lembrar, o Joelinton era centroavante. E ele foi abaixando no campo até virar um segundo volante de bastante força física, de roubada de bola, né? Muito mais box-to-box do que armação. E nesse lance faltou isso. Daí a gente vai para o segundo tempo. O que acontece no segundo tempo? A Colômbia continua num 4-4-2 defensivo, né? Era esse 4-2-3-1 que virar um 4-4-2 defensivo. Só que o Brasil agora, o que ele passa a fazer? Ele passa a ter um time muito mais fixo. O Vinícius passa a ficar muito mais aberto aqui por esse lado. O Rafinha era quem circulava mais por aqui. O João Pedro fez um primeiro tempo, começo do segundo tempo muito ruim. Daí entrou aqui o Matheus Nunes. E ficou o Matheus Nunes aqui um pouco saindo também, ele não jogou tão fixo aqui, com o Rafinha circulando. E o Rodrigo ficou muito mais aberto por aqui, com os laterais subindo mais.
e às vezes vindo por dentro. O Arana vinha mais por dentro, o lateral daqui abria mais, né? O Wanderson primeiro abrindo mais por aqui, e depois o Wesley com o Savinho, e o Wesley passando muito. O Wesley entrou muito bem, porque ele tem uma questão que ele tem uma arrancada muito boa. E como o jogo já estava na fase final, essa arrancada dele foi muito importante, porque daí você tinha ele dominando a bola, tabelando aqui com o Savinho e arrancando muito bem. Ele ganhou várias bolas por aqui e ele pode ser uma boa opção. Eu acho até que o Brasil jogando sem uma saída de três, talvez o Wesley desde o começo fosse até melhor do que o Wanderson, mas ele entrou nesse fim de jogo e foi importante para ganhar bastante por aqui. Daí nessa fase final também entrou o André, que ajudou um pouco mais na construção de jogadas do Brasil. E daí ficava o André aqui mais próximo deles e o Joelinton aqui também circulando um pouco. Então foi um Brasil muito mais fixo em posicionamento. E qual que é a vantagem de você ter posicionamentos fixos? É você ter mais uma referência de onde os jogadores vão estar, né? Para você poder passar a bola. E você principalmente abrir o campo. Então a Colômbia defendia em 4-4-2, defendia. Só que, se você abre o campo, provavelmente algum desses jogadores vai ter um pouco mais de espaço para receber a bola. Então, se os jogadores estão muito juntos por aqui, a Colômbia pode fechar o espaço e os jogadores aqui não têm tanto espaço. Agora, se você abre mais o campo, né, você tem um pouco mais de espaço para esses jogadores receberem a bola. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. Tanto que o Brasil passou a acionar muito mais o Vinícius, acionar mais os jogadores do lado do campo, e o Brasil foi ganhando jogadas assim. Tem um cruzamento do Wesley aqui que gera perigo. Depois tem uma jogada que o Arana aparece aqui pelo meio para cabecear. E o lance do gol é uma bola que o Vinícius recebe aqui. Até tá bastante marcado, né? Ele recebe mais ou menos por aqui, com um monte de marcação, mas ele corta pro meio, finaliza, a bola desvia e acaba entrando no gol. Então o Brasil que na parte final, se o primeiro gol sai por causa das movimentações ofensivas, né, para confundir a defesa, o segundo gol sai muito mais por fixar mais os jogadores e aproveitar mais a amplitude do campo para criar jogadas ofensivas. Então é curioso como o Brasil construiu o primeiro gol e o segundo gol com ideias bem diferentes, né? Se a primeira era movimentar para abrir espaço na defesa e enganar a marcação, no segundo momento o segundo gol foi muito mais em fixar e abrir o campo, ganhar espaço para criar chances. Eu acho que isso é um ponto positivo, que você vê que o Brasil cria uma movimentação e uma variação interessante de jogo, mas eu acho que o Brasil ainda está bem longe de ter um time completo. Até porque quando o Brasil joga com bastante movimentação, eu acho que os jogadores precisam estar mais entrosados para entender as movimentações que vão ser benéficas ou não para o ataque. Porque às vezes se o time está só se mexendo, quem está construindo a jogada não tem referência para onde a bola vai. E daí acaba sendo um pouco difícil de se construir também. Agora, quando você tem referências mais bem definidas, fica mais fácil você circular a bola. Mas aí você também tem que ser rápido nessa circulação também para não ser previsível. Então acho que o Brasil ainda é um time que ainda precisa encontrar melhor o que deve, o que precisa fazer nos jogos, mas acho que tem algumas questões que funcionaram, né? Se no primeiro tempo começou bem e depois que a Colômbia se reorganiza no jogo o Brasil sofre, no segundo tempo o Brasil aproveitou o melhor elenco que tem também, que a seleção brasileira fez 7 trocas, né? Como teve a concussão do Alisson e do defensor da Colômbia, o jogo acrescentou 2 substituições. Então, além das 5, o Brasil teve mais 2. Então, o Brasil pôde aproveitar bastante os jogadores que tem no banco. E o banco do Brasil é melhor que o da Colômbia. Então, quando a Colômbia precisou trocar, ela só trocou 4 jogadores, porque ela não tem tanta qualidade assim no banco como tem o Brasil. E naquela fase final de jogo, você viu o Brasil muito mais inteiro fisicamente e jogando em casa, né? Então o Brasil quis apertar, a Colômbia acho que até por algum momento ele entendeu que o empate seria um bom resultado, e o Brasil foi apertando e foi construindo jogadas e até conseguiu fazer o gol. Poderia ter terminado 1-1, eu acho que o Brasil ia ser muito criticado se ficasse com 1-1. Não que não tenha sido criticado com 2-1, né? Eu acho que mesmo com 2-1 o Brasil vai ser criticado, mas não dá pra dizer que foi um jogo horrível. E nem bom, eu acho que o Brasil ainda está bem longe de ter entrosamento, de ter ideias bem claras, e acho que o Brasil precisa construir melhor isso. Até algumas convocações eu acho que não funcionaram tão bem, como a escolha do Wanderson para começar o jogo, sendo que ele queria um lateral que saísse mais, então acho que talvez o Wesley desde o começo fosse melhor. A saída do Gerson, que é um 8 com mais passe, para a entrada do Joelinton, não faz tanto sentido em estrutura de jogo, e até faz sentido quando você pensa que você não tinha tantos jogadores para a posição, mas eu acho que a entrada do André fazia mais sentido, né? Até porque o André tem mais construção
do que o Joelinton, apesar do André ser muito mais um 5 do que um 8. Então eu acho que o Brasil tem algumas questões de, de estratégia, de construção de convocação que não faz tanto sentido. Por exemplo, o Endrick, até acho que talvez não fosse um jogo tanto para ele por não ter tanta corredor para ele correr na partida. Ele queria, acho que um 9 um pouco mais de referência para atrair mais a marcação e liberar espaço mais para os três, para o Rafinha, para o Vini e para o Rodrigo. Mas também não funcionou tão bem, então acho que também trazer o Endrick para ele ser banco e não ser tão usado também, por ele ter uma característica que o Dorival não gosta tanto, também não sei se faz tanto sentido, porque ele traz o Endrick depois da saída do Neymar, são jogadores para posições diferentes. Então acho que tem algumas incoerências em convocação também para você organizar melhor o time. No final das contas, é um Brasil que não dá para dizer que evolui, mas também não dá para dizer que regride. Eu acho que o Dorival continua tendo aquele meio de caminho de não saber exatamente como escolher as principais estratégias, mas em alguns momentos escolhendo as certas que constroem as vitórias do Brasil, tanto na última data FIFA como agora. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Rodrigo Seixas, faço vídeos aqui de análise sobre futebol. Se você quiser saber mais sobre tática de futebol, eu convido você a me seguir aqui no canal do YouTube, que eu faço mais vídeos aqui sobre análise. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!